Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Facebook do Diário da Região. Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia de resenha esportiva. Aquele nosso bate-papo sempre às segundas, às quintas-feiras para falar da rodada esportiva do fim de semana, o que foi destaque, o que não foi, quem está feliz, quem não está, e sempre com um convidado especial. E hoje a gente recebe Roberto Fuscaldo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Roberto. Olá, prazer é todo meu estar aqui. Eu falei que hoje eu não posso brincar muito, porque o Roberto Fuscaldo é o homem do karatê e do judô aqui em Rio Preto. Então tem que ficar esperto, né? Ou aceita brincadeira na boa? Não aceita brincadeira na boa. Ah, então tudo tá bem. bom. O que ele já falou que já me agradou, que ele é corintiano, né? Então. Ele disse que não gosta de futebol, mas é corintiano, né? O corintiano não está tendo muito motivo para gostar de futebol ultimamente. Né? Apesar que ontem teve vitória, né? Estreia de técnico com vitória. A gente vai falar desse campeonato brasileiro. Mas como eu trouxe o Roberto Fuscaldo aqui, primeiramente eu queria muito que ele falasse, porque a gente até repercutiu a inclusão de novas modalidades esportivas na grade olímpica para Tóquio 2020. E uma das modalidades inclusas foi o karatê, né? Queria saber como que os adeptos, né? Os amantes do karatê receberam essa notícia. E qual que é a expectativa agora até 2020? Então, Zé, isso aí foi muito bem-vinda a inclusão do karatê, porque você já visto que o karatê é um esporte muito bem praticado mundialmente, né? Muito mais do que muitas modalidades que hoje é olímpica. E isso aí veio, né, com muita assim, alegria para todos os praticantes e para a gente, porque realmente traz muitos benefício para o pessoal que pratica, que, né, já se sente com mais assim, valor à modalidade, né? Correto. Agora, uma coisa, Roberto, que a gente até estava falando, que assim, a inclusão é um primeiro passo, né? Agora o grande desafio, até ia questionar isso, e aqui antes da gente começar o bate-papo você já falou, é a unificação da modalidade karatê, né? Porque hoje existem várias federações, confederações, até mesmo o estilo, né, do karatê tem estilos diferentes. Essa unificação, como que você acha que tem que ser? Como que você acha que pode se pautar isso de agora em diante? Então, é isso aí. O primeiro passo já foi dado, que é a modalidade que já foi, né, já foi incluída para as Olimpíadas de 2020. Agora, acontece o seguinte, essa unificação já começou a ter um movimento, né, que já estão se unificando algumas federações justamente para ver como que vai chegar até ao prazo das Olimpíadas, porque ainda a modalidade foi inclusa, mas aí agora vai vir a outro lado, né, para ver como que vai ser para que se una o karatê todo no mundo, né? Você estava falando que já teve eventos que conseguiu fazer essa unificação, já conseguiram juntar associações distintas? Sim. Agora nós teve no começo do ano aí, teve a unificação aí em São Paulo, o primeiro unificado, né, do Brasil, que foi com várias federações, a Federação de Interestilo, a Federação de Karatê Paulista, a FBK, teve também a tradicional, né? Então já está começando, tem o semicontato, já teve. Mas ainda, né, agora provavelmente deve ter uma reunião mais para frente aí com o COB, né, que eles vão tentar fazer reunido com todos os presidentes de federações para ver o primeiro andamento, como que vai caminhar, né? Legal. Lembrando que a nossa live é bem democrática, você participa, manda o seu recado, a sua pergunta se você quiser. Roberto Fuscaldo está aqui, homem do karatê, do judô. Você luta os dois, qual foi a primeira modalidade que você começou? Como é que foi o seu início na competição? Sim, a minha primeira modalidade, eu comecei novo, de criança, né? E na época o professor Zenji Matsumi, ele não aceitava criança treinando karatê. Então nós iniciamos primeiro com o judô. Aí a partir de 15 anos, aí eu comecei a praticar o karatê. Mas praticando judô e karatê é difícil. Eu até agora não conheço no estado de São Paulo, assim, um professor que trabalha com as duas modalidades, assim, como eu, assim, tanto o judô como o karatê, atuo nas duas modalidades. Legal. Tá participando com a gente já o Marcelo Silveira Geraldo, dizendo que o Roberto é gente boa. Aí, um abraço, obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. O nosso amigo Henrique também tá dando um salve aqui. O grande assessor nosso aqui que viabilizou a vinda do Fuscaldo aqui. Um abraço, obrigado pro Henrique. Você pode mandar o seu recado, fala aí com a gente, participa da nossa live, é bem democrática.
A gente estava falando aqui também sobre a questão de formação. Hoje, como que é a formação de karatecas e judocas em Rio Preto? Porque eu tenho um filho, por exemplo, que gosta de arte marcial, ele está fazendo taekwondo, né? Sim. E a gente vê o quanto que o esporte faz bem para uma criança, né? Como que é esse trabalho hoje em Rio Preto? O que o senhor pode dizer para a gente? A arte marcial em si, qualquer ela que seja, né? O judô, o karatê, o taekwondo, a capoeira. Primeiramente, eu acho que os pais, o responsável, eles têm que procurar realmente um profissional ou uma associação que realmente para ver o currículo desse professor, porque sendo uma arte marcial de luta, às vezes de repente pode deixar muito a desejar. Você tanto pode formar a criança realmente na parte que a arte marcial ensina, que é o regulamento, certinho o lema do judô, do karatê, do taekwondo, como de repente você pode pôr na mão de professores que não estejam muito bem habilitados e pode criar um probleminha desagradável, né? Justamente, porque a disciplina é tudo, né, Exatamente, é por isso que eu falo, tem que saber, às vezes hoje em dia, por questões assim que a gente vê, estão pegando muitos, às vezes, nem formado, nem atleta, nem professor formado ainda, e pondo assim para dar aula, ministrar aula. Isso aí não é muito, eu não concordo com esse tipo de trabalho, porque às vezes de repente poderia aparecer muitos atletas, né, despontado aí pelo Brasil, mas realmente para antes de lapidar essa pérola, né? Legal. Ó, tem mais gente participando aqui, ó. O Carlos César Silva de Oliveira está dizendo: grande Roberto, excelente profissional. Um abraço, obrigado por participar com a gente. Podem continuar a mandar aí, manda o curtir, compartilha a nossa live, mande o seu recado. O Henrique está dizendo aqui: Seisei, por que a Matsumi não deixava a criança fazer karatê? O que mudou daquela época? É que o professor Matsumi era o seguinte: o karatê antigo era um karatê de muita luta forte, né? Não tinha esse lado competitivo. Tanto é que só existia um campeonato por ano, e era o absoluto. Então era só acima de 18 anos para cima. Então, como sempre, era um karatê muito violento, machucava-se muito, você está entendendo? Então, por essa razão que o professor Zenji Matsumi tinha o cuidado de não aceitar crianças e menores de idade. Legal, legal. Existe uma modalidade adequada assim, para a criança começar hoje na arte marcial, ou você acha que todas são aptas hoje para a criança? E a partir de que idade você aconselharia um pai colocar uma criança no... Veja bem, eu às vezes de repente está acontecendo muito de escolinhas, né? Pondo muitas atividades de criança de 3 anos, 2 anos, para fazer esse tipo de atividade. Eu não concordo, porque se não for um trabalho adequado para essa faixa etária, em vez de trabalhar saudável, acaba sendo prejudicial, né? Eu aconselharia no judô de 5 para frente, tá entendendo? E no karatê de 8 para frente, é o que eu acho que se encaixa melhor. Seria adequado. Está participando aqui com a gente também o João Kleiber Macou, que é do taekwondo, né? Um grande abraço para o João. Ele disse que o Roberto é um excelente profissional. Um abraço do mestre João Kleiber. João Kleiber é um ótimo profissional. Tive o prazer de trabalhar com ele, né? Assim, dando aula de karatê, de taekwondo, a pessoa realmente séria, se admirar o profissional. Legal. Fala pra gente também um pouco sobre o trabalho que você me disse aqui que está fazendo com um projeto lá no Jardim Paraíso, isso? Ah, sim, é que eu fui convidado, né? A Igreja Paraíso, que teve uma inauguração há um ano atrás, montou um projeto agora, e esse projeto é uma coisa assim, jamais as instalações que foi feita no estado de São Paulo, a nível do estado de São Paulo, eu não sei nem se até Brasil existe um projeto dessa magnitude, né? Ele construiu realmente o prédio só para essa finalidade, judô e karatê, e mais uma academia de musculação totalmente gratuita, né? Hoje o judô e karatê deve estar em torno de 400 a 500 atletas. Inclusive até os kimono foi doado pelo próprio, né? Pela própria igreja, pelo próprio projeto Paraíso. Uma coisa sensacional. Melhor de tudo, gratuito para a população, né? Ó, o João Amaral de Porto Alegre está dizendo aqui: Porto Alegre abaixo de chuva e trovoadas. Grêmio com os reservas ontem contra o Santos deixou de ganhar no final. Os santistas estão bravos aqui. A gente vai misturando os assuntos aqui, viu, Fuscaldo? A gente... Fuscaldo, pode ser. Roberto Fuscaldo.
O Grêmio ontem empatou com o Santos desperdiçou a chance de entrar no G3 do Campeonato Brasileiro, né? E o João está comemorando, o João que é lá de Porto Alegre, sempre acompanha nossas lives e é torcedor do Inter. Está feliz porque o Inter venceu ontem, né? E o Paulo Estevão está participando aqui também, o Paulo Estevão que é o nosso amigo da Secretaria de Esportes também, coordenador de esportes de competição da SMEL. Ele que já participou aqui da nossa resenha, mandou aqui que a família de professores dignos e competentes. Um abraço, Paulão. Paulo é pessoa muito bacana também. Legal. Ó, o Leandro Brito, família Fuscaldo é exemplo de profissionais e disciplina para mim e meus filhos. Obrigado por participar, obrigado. Leandro Brito. Leandro Brito. O Rodrigo Pereira da Silva, boa tarde. O karatê, judô ou qualquer modalidade é proibido como modo de defesa. E agressões, roubos, etc. Eu não entendi aqui a pergunta dele, né? O karatê, judô ou qualquer modalidade é proibido? Está perguntando se é proibido. É questão de disciplina, né? Realmente, o atleta, a criança, a pessoa que vai lá para praticar, o correto é um treinamento, é uma defesa. Ali não pode ser ministrado nada para ser agressivo. Isso aí, inclusive... Uma capacitação para ele se tornar um bandido de maneira perigoso pela arte, né? Por isso, justamente, que eu disse agora há pouco, que isso aí tem que saber onde você põe seu filho, realmente, para saber se esse pessoal que está trabalhando é pessoas realmente competentes. Legal. O Pedro Fuscaldo está mandando um os aqui. Bom, pode participar, manda sua pergunta, fica à vontade, participe, mande um recado, tá aqui Roberto Fuscaldo participando com a gente hoje, ele que é da Matsumi, né? A gente tá falando de judô, de karatê, também de esporte de uma forma geral, falando aí do Campeonato Brasileiro, a gente disse do Santos também, o Palmeiras que tá muito bem, né? Os corintianos, você não tá muito feliz, né? O Palmeiras é líder, abriu 4 pontos porque o Flamengo perdeu do Inter. Não, mas tudo bem, corintiano é corintiano, não... O Palmeiras está precisando ganhar alguma coisa também, né? Tá, precisa, tem que deixar um pouco cada um, né? Tem que deixar um pouco cada um, tá certo. É isso aí, participa com a gente, vamos resenhar aqui, vamos falar de esporte. Agora fala para mim a questão de... A gente sabe que existe uma política por resultados em jogos regionais, jogos abertos. Essa é uma pressão política, uma pressão de dentro da secretaria, porque a gente vê que muitas vezes as equipes de competição recebem reforços vindos de fora justamente com esse intuito de ser campeão, de se fazer o melhor, e às vezes a gente deixa de aproveitar o que se é feito aqui dentro de trabalho de base. Não, eu estou ali, nós somos responsáveis, eu e meus irmãos somos responsáveis pela parte de karatê, né? E não é nada da secretaria, não. Realmente a secretaria quer que se trabalhe com atletas daqui da cidade. Esse foi sempre a conversa que teve, não tem nada de a secretaria, não. O que eu acho é de alguns técnicos que querem usar, né, de repente, para ter o resultado melhor trazendo atletas de fora. Uma coisa que não condiz nada com esses núcleos que tem aqui, que a gente vê que tem verba para pôr a modalidade, tem atletas, de repente, de nível regional, e no fim acabam trazendo atletas tudo de fora. Uma coisa desagradável até para o atleta que pratica, né? Exatamente. No karatê hoje, aqui, como que é formada a equipe de karatê? Então, a equipe de karatê, nós é o seguinte, nós temos atletas nossos e nós, normalmente, quem sempre a gente comenta, conversa com a secretaria, que também tem um profissional também, o professor Fábio Simões, né? Que a gente abre para ver quais os atletas que ele tem da categoria, quais os atletas que nós temos. Formado a equipe, se caso tenha alguma categoria que está em aberto, que nós não conseguimos em Rio Preto, aí normalmente, de acordo com alguma coisa que a gente consegue pela secretaria, a gente contrata 1 ou 2 pesos, mas assim, é 95% atleta de São José do Rio Preto, o karatê a gente vê o judô, como é uma área do senhor também, a gente vê que o judô acaba investindo muito em buscar atletas fora, né? Acaba tendo... por exemplo, esse ano o Rio Preto foi bicampeão por equipes no judô, o professor Walter Fará, quem coordena o judô de Rio Preto, e eu acompanhei por lá, inclusive pelos nomes dos atletas, que a gente tem um atleta lá do Espírito Santo, tem um atleta que é de Votuporanga, aqui da região, mas não é de Rio Preto, né? Atletas de São Paulo, né? Atletas de fora. Até onde isso é válido? Eu sou contra isso aí, sempre fui contra, porque já teve anos de eu ser técnico do judô.
certo? Fomos, normalmente a equipe de Araçatuba reforçava. Rio Preto pegava segundo lugar. Nós pegávamos um vice-campeão, um atleta de Rio Preto. Agora, veja bem, às vezes de repente pega-se, forma 10, 15, tem núcleo da Secretaria de Esportes. Aí de repente tem milhares de atletas treinando. Tem atletas aqui a nível regional, a nível Jogos Abertos, mas veja bem, o meu atleta foi representando o Rio Preto nos Jogos Abertos do ano passado e foi vice-campeão. E atleta daqui da academia. Então eu acho que isso aí é uma política que eu não aprovo e eu faço, no meu conhecimento, na minha área, eu sou totalmente contra. Eu acho que tem atleta a nível aqui, quer dizer, você trabalha com atleta levando em torneios, em campeonatos, e no fim da conta chega a jogos regionais, então pega tudo atletas de outras cidades, de outros estados, e registram, às vezes até, por clube aqui dentro da cidade. E no fim, vai lá e é campeão, não sei qual, quer dizer, fica até... O próprio atleta da cidade, ele fica até um pouco desmotivado. Para querer buscar, para desenvolver na modalidade. Eu tive um atleta que vocês devem já ter visto a matéria dele, o Vitor Torrente. Vitor Torrente. O Vitor Torrente, hoje ele é da seleção de base do judô, da CBJ. E ele não foi contratado. Ficou sem lutar. Hoje ele está em São Paulo, né? Ele está lutando pelo Palmeiras. Mas ele, o ano retrasado, o ano passado, conversamos tal, contrataram ele para lutar os jogos. Esse ano não contrataram, ele ficou sem lutar. Quer dizer, é um Rio Pretense. É um Rio Pretense. Poderia estar sendo aproveitado aqui e não está. É da seleção de base. Eu acho que chegou agora, ficou 15 dias no Japão treinando. Quer dizer, ele ficou sem lutar os jogos regionais e jogos abertos. Legal. E sendo o Rio Pretense. Rio Pretense e é um das promessas, né, do judô, como o Fiscal está falando, é um atleta da base. É desafio para quem assume agora, a gente sabe que o prefeito Edinho Araújo, eleito, assume agora, começa essa fase de transição. O esporte Rio Pretense tem que passar por mudanças, tem que passar por uma depuração? Eu acredito, né, o Edinho Araújo, na outra gestão que ele foi prefeito, foi uma ótima administração, o esporte teve muito bem, não tem o que reclamar, né? Tem pessoas sérias, né? Pessoas que realmente ainda gostam realmente do esporte, não só usando o esporte para a política, isso aí é difícil, né? Eu espero que o Edinho, né, dê uma olhada com mais carinho, né? Algumas modalidades sendo beneficiadas, não às vezes pelo próprio secretário. Não é pela Secretaria de Esportes, é que vem de cima a coisa. Então tem modalidade esportiva que é um absurdo de verbas. E ninguém vê. E para outras faltam, e para outras. Eu espero, eu confio, eu acho que o senhor Edinho Araújo deve mudar muita coisa nisso aí, tenho fé. Tá certo, vamos esperar que a mudança aconteça, até porque o esporte é um grande pilar de formação de cidadãos, né? Sim, não é. Eu acho que você se forma o esportista, mas acima de tudo você forma os cidadãos. Até o Henrique mandou aqui para o senhor falar um pouco do trabalho da Matsumi na formação de cidadãos. Isso aí é o que nós prezamos, o que nós mais preza no caso, trabalhar, tentar fazer com que a criança trabalhe o caráter, a formação da criança, que hoje em dia estão deixando um pouco de lado, só pensando no lado competitivo. Muita competição. Né? A competição, o pai, a pressão. E realmente a arte marcial, estão esquecendo um pouco do Budô. Você está entendendo? Um pouco da filosofia, não está se vendo isso aí, está vendo parte competitiva. Se você ganhou, é o suficiente, é bom. E não é isso aí. Ali a gente trabalha, acompanha a criança, não só ali, dentro da competição. Lógico, a competição é um segundo plano, né? Que tem que ter motivação. Mas com todo cuidado, com todo respeito pela criança, né? Que a gente acompanha a criança na escola, a gente acompanha as notas dela. Então isso aí faz com que o comportamento dele em casa, para que ele possa fazer o exame de faixa, ele tem que estar bem nesses quesitos que a gente preza muito. Porque não adianta só chegar lá e querer formar atleta, a gente tem que formar cidadão. Como é que é
o papel do pai. A gente vê muito isso. No futebol estraga muito o pai, né? O pai quer ser o treinador lá de fora, ficar gritando. E em luta, tem alguns amigos, inclusive, do judô, que falam que tem pais também que acabam extrapolando na hora, no dia de uma competição, quer que o filho ganhe, e acaba transferindo uma pressão desnecessária para a criança, né? Realmente, tem muitos pais que nunca treinou judô e karatê e acaba virando professores sem treinar. Aquela pressão, às vezes atrapalha até no desenvolvimento da criança. Mas aí normalmente a gente procura, quando vê que está vendo, às vezes a criança até procura querer se afastar da modalidade. Aí a gente procura chamar os pais, tenta conversar separadamente, não é o caminho, porque aí você vai jogar responsabilidade. Às vezes, de repente, a maioria, os pais querem jogar em cima, às vezes, o que tinha vontade, né? Acaba transferindo para o filho aquilo que ele queria para ele, né? Exatamente. Eu falo por experiência a questão de pai no dia do treinamento, que eu fui levar meu filho algumas vezes na aula de taekwondo, e eu sempre vejo que quando eu estou lá, ele fica sempre me observando. Realmente. Mesmo eu não falando nada, ele fica me observando. Então, até por isso eu deixo ele e não fico olhando para que ele desenvolva melhor. Acho que é por aí também, no dia a dia, nas aulas. Sim, a gente sempre comenta com os pais, que o que hoje em dia, as crianças hoje, se você for analisar, Odair, as crianças hoje, a vida está muito assim, correria, muita corrida, e os pais às vezes não têm o contato muito com os filhos, né? Então o que acontece? Então tem muitas crianças inseguras hoje, né? A gente tem observado na academia. Então o que acontece? A gente sempre fala para os pais, as primeiras aulas é bom porque você passa segurança para a criança, mas de semana a semana, uma semana você fica fora, nem se ficar lá fora da academia, para que a criança também consiga fazer partir dela mesmo, senão fica aquela dependência e às vezes de repente o pai já começa a dar aula lá de fora. Dar aula de fora. Não é assim, filho, esquiva, né? O Matheus Camargo tá mandando um oso aqui também. Matheus. Roberto é meu sogro, tá? Um grande profissional também ali da Tim Nogueira, né? Isso, ele que é o homem do futebol americano também, esteve aqui com a gente esses dias aqui, trouxe o jogador norte-americano aqui, a gente se divertiu muito aqui com o Jay, né? O Jay que esteve aqui, é isso aí. E a Bruna Fuscaldo, um exemplo dentro e fora do tatame. Esse minha filha querida, praticou já também, ajudou. Bacana. Tá no sangue da família, sempre? Todos, os meus sobrinhos, a maioria tudo faixa preta, as minhas noras também já treinaram, uma é faixa preta. A família toda já praticou, tá no sangue. Legal, tá no sangue. Bacana. Gente, participa aí, viu? Manda o seu recado, dá o seu curtir aí. Nossa resenha está aqui hoje com o Roberto Fuscaldo, homem do karatê, do judô. Hoje não tem muita brincadeira, porque senão eu vou levar um ipom aqui, Vou levar um golpe aqui e fica feio, né? Não, fica tranquilo. A gente falou sobre o Campeonato Brasileiro, tem jogo hoje, viu? O Marco Aurélio Barbosa, que é o nosso homem aqui das câmeras, que fica por trás das câmeras, que já foi jogador de futebol, que nós cansamos de pedir para o Ed Wellington Villa fazer um flash bola do Marcão e o Ed não faz. Hoje o São Paulo joga. Diz que hoje é para mostrar qual tricolor manda no Brasil. Fluminense ou São Paulo? Qual que é a sua opinião, Marcão? Um empate já tá bom. Um empate tá bom? Eu acho que não, hein? O São Paulo está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Olha lá, 36 pontos, tem 35 vitórias. Ele pode se distanciar mais ou senão vai ficar feia a coisa, né? Hoje à noite, então, Fluminense e São Paulo é o jogo que fecha a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que maravilha. Ontem nós tivemos o Palmeiras vencendo 2-1 o Figueirense, 2 gols do Jean. Inclusive o Jean também jogou no América, viu, Marcão? Você também jogou um tempo, né? 45 minutos, né? 45. Aí sacou, era muito ruim, nunca mais voltou. Aí aqui pros amigos, ele fala que ele ficou careca de tanto fazer gol na várzea de Rio Preto. Aí, será? E o Corinthians estreou com o Oswaldo vencendo 2-0, a gente falou isso. O Corinthians que está em 7º lugar com 48 pontos, é a mesma pontuação do Atlético Paranaense, que é o 6º, estaria na zona de classificação para Libertadores da América do ano que vem. E o Palmeiras, 64 pontos, a gente já disse aqui, voltou a ter uma vantagem muito larga, 4 pontos, né? Sei que o senhor não gosta muito de futebol, mas eu acho que ninguém tira do Palmeiras esse ano. Mas eu acredito que não, hein? Tá jogando bem, né? Tá maduro o time.
Apesar de eu acompanhar muito pouco, mas às vezes a gente está sempre o par das posições aí. Tá certo. Ó, o Paulo Bragantini, um abraço para vocês aí, Roberto, tá mandando um abraço aqui. A Rosângela Fuscal, dos filhos e sobrinhos nasceram no tatame. É isso aí. É, maravilha, tá no sangue. Bacana, muito legal. Continue participando, mande seu recado aí, fale com a gente aqui, a gente continua falando. A gente falou de Copa Paulista na última sexta-feira, que tinha fim de semana decisivo, né, para Mirassol, Catanduvense. O Votuporanguense já estava classificado, pois o fim de semana não foi de nenhum deles, né? No sábado, tanto o Mirassol como o Catanduvense acabaram sendo derrotados. O Mirassol perdeu lá em Rio Claro de 1-0 para o Rio Claro, ficou fora das quartas de final da Copa Paulista, porque o São Caetano venceu o São Paulo e com isso entrou o São Caetano na classificação. Rio Claro e São Caetano que avançaram. O Catanduvense jogou contra a Ferroviária em Araraquara, também perdeu por 1-0 e também foi prejudicado pelo outro resultado. O Bragantino venceu o Santos 2-1, entrou o Bragantino e Ferroviária. O Catanduvense ficou fora das quartas de final do mata-mata. O Votuporanguense, que já estava garantido, jogou no domingo, perdeu por 2-0 jogando em casa ali na Arena Plínio Marim, mas como já estava garantido, ficou em primeiro lugar do grupo e agora enfrenta o 15 de Piracicaba nas quartas de final. O primeiro jogo vai ser em Votuporanga, não conseguiu ficar entre os 4 melhores clubes para ter a vantagem de decidir em casa, então joga primeiro em Votuporanga e depois no outro final de semana contra o 15 lá em Piracicaba, tá? Fim de semana teve Copa Paulista, teve Campeonato Brasileiro, né? A gente acompanhou, teve também a meia maratona do Rio de Janeiro. O senhor gostou de outro esporte ou não? Sempre foi esporte de luta? Teve algum outro esporte que o senhor acompanhou também ou não? Não, sempre foi o judô e o karatê. Sempre foi o judô e o karatê. Sempre. Admiro vários esportes, né? Mas assim, não tenho habilidade para outras coisas, nunca tive habilidade para outras coisas, não. Sempre fiz a educação física na minha época, né? Várias, basquete e tal, natação, fiz a educação física, mas nunca me interessei por outra modalidade, não. Legal. A prática. Bacana, ó, tem mais um amigo participando aqui, o Sérgio Luiz Lourencinho. Um abraço, Sérgio, obrigado por participar. Ele diz, analisando a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, que projeção o senhor faz para o judô, até mesmo para outros esportes em Tóquio? E o karatê também, né? Vamos colocar aí, você acha que o karatê do Brasil tem condições de brigar por medalhas em Tóquio? Então, o karatê, eu vou falar no karatê primeiramente, a gente não sabe ainda como que vai ser formada, se vai ser por eu não acredito que seja, como que vai ser por ranking, eliminatória, a gente não tem, mas o Brasil tem vários atletas aí de muito potencial, eu acredito, tanto é que no Campeonato Mundial aí, vários atletas têm se despontado muito, eu acredito que faça assim uma boa apresentação o karatê. O judô, eu acho que a força melhor que nós tivemos aqui no Brasil, né, quer dizer, tivemos ótimas classificações, modalidades que a gente não esperava, né? E, lógico, eu acho que a tendência, cada vez vendo que o potencial que o Brasil tem, não tem como nossos governantes realmente não voltar, porque todo mundo sabe que hoje tem duas coisas para que melhore a população no mundo, o esporte e a educação, né? E haja visto que está na hora de começar a pegar pessoas mais sérias, né? Deixar de ter tanto desvio que a gente tem visto por aí, né? Muita coisa. Em todas as áreas. Muita corrupção. Muita corrupção, quer dizer, e acaba prejudicando não só o esporte, a saúde, a educação. Mas eu acredito que a tendência, o Brasil está melhorando. Em 2020, lá em Tóquio, eu acredito que vá já com pessoas que realmente vê que apareceram aí que não fazia, não sabia nem que tinha modalidade, né? É verdade, nós tivemos taekwondo, né? Tivemos medalha no taekwondo, canoagem, na canoagem, né? Foram novidades. E o judô nosso que sempre chega, né? O judô do Brasil é sempre muito bem conceituado nos jogos, né? Assim, dentro das nossas pretensões, né? A gente não pode comparar potências olímpicas, né? Não, o judô sempre, tanto é que no quadro de medalhas do esporte brasileiro é um dos que mais trouxe medalhas até hoje, né? Mas aqui no Brasil esperava-se melhor, né? Esperava-se um pouco mais medalhas. Mas realmente, né, competição é assim mesmo, né? E eu achei que foi bom, foi muito bem representado o judô, né? E no geral o Brasil foi bem, eu achei que foi bem. Maravilha. Gente, essa é a nossa resenha esportiva. Nós estamos chegando ao final de segunda-feira, um bate-papo aqui com o Roberto Fuscal de hoje.
A gente agradece a participação de todos vocês aí em casa, vocês que acompanharam do trabalho, onde estiveram aí, muito obrigado. Na quinta-feira a gente volta para mais um bate-papo esportivo. Fuscaldo, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço a você e aos teus acompanhantes aí, né? A gente sabe o tanto que teu programa aí é acompanhado, né? E agradeço ao pessoal que mandou uma perguntinha, mandou um abraço para mim aí. Legal, legal. Ó, o Fuscaldo convida também o pessoal para ir conhecer lá, né? O projeto lá da Igreja Paraíso. Participem lá, vão lá dar uma olhada. Isso. E sempre, né? É sempre os. E aqueles que quiserem lá conhecer no Jardim Paraíso, é um local ainda realmente que foi feito com muito carinho naquele local, naquela região, justamente porque é carente nessa área. E inclusive já está todos os horários lotados tal, e provavelmente conforme a gente vai pegando a lista, tem lista de espera e a gente vai abrindo novos horários. Legal. Gente, um abraço. Fuscaldo, obrigado. Eu que agradeço, tá? Até a próxima quinta-feira, a gente volta com mais uma resenha esportiva.